Olá, gente, tudo bom? Vamos começar a responder as questões dessa saga, né, desse projeto. E eu vou começar com a prova de 2019, é o caderno branco, tá bom? E essa aqui é a sequência de inglês que eu falei a vocês que eu ia começar. E eu vou começar fazendo algo que eu gosto muito e acho bem importante quando se trata de questões, que é grifar, certo? Grifar os textos verbais, textos não verbais, o comando, porque é muito importante a gente ter um direcionamento do que a gente pesquisar na alternativa que a gente acha que é a resposta correta, de acordo com o que encaixa melhor, qual é o conteúdo que tá saltando ali aos nossos olhos, que é o que a gente grifa. O que a gente grifa tem que ser uma sequência mais lógica para que a gente chegue à alternativa correta, tá bom? E não que a gente fique às vezes perdido, porque você nem lembra qual é o foco do texto. Então, essa questão aqui, ela tem um comando bem direto, não era o perfil do Enem, mas de uns anos pra cá vem vindo alguns comandos mais diretos assim, mas dessa mesma forma a gente tem que grifar e ficar atento, por quê? Porque às vezes tem um detalhezinho no final do comando que você pode se passar e ele não fazer com que encaixe com a alternativa que você marca e não ser o gabarito. Então tem que estar atento a tudo, principalmente ao final. Então eu vou grifar aqui e vou ler, né? No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por. Então, por que o estudante está usando o. Por que o estudante está usando essa expressão? E tá ficando muito grande, my God. Gente, é normal, viu? Tá aí acontecendo, é a primeira vez que eu tô gravando. E é bom que fique mesmo assim, que eu tô vendo, porque às vezes passa demais, enfim, vamos lá. Veja, o estudante ali no cartoon, ele tá falando o quê com outro coleguinha, né? Psst, how do you turn this thing on? Turn on é uma expressão que a gente usa para ligar, né, em inglês, né? Turn on this, turn on the cell phone. Então, é ligue o telefone. Então, ele tá usando uma expressão que seria para ligar num livro impresso, né? Como é que liga isso? Então, é uma coisa assim meio curiosa, porque um livro não vai ser ligado, ele vai ser lido, manuseado, enfim. Então, por que ele resolveu utilizar essa expressão? É isso que a gente vai atrás. Por que o autor resolveu usar essa expressão de uma forma meio curiosa, que não é o comum dessa expressão? Aí vamos para as alternativas. O estudante faz uma pergunta usando essa expressão porque suspeita que o colega está com seu material por engano. Então ele pergunta como é que liga o livro porque ele acha que o outro está com o material dele. Não, né? Nada a ver. Não tem coerência nenhuma. O estudante faz uma pergunta usando essa expressão por duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Então ele pergunta como liga porque ele duvida que o colega se torna bom aluno. Não, aí também não tem nenhuma coerência. Há alternativas do Enem que são distratores porque apresentam alguma similaridade com o que poderia ser a resposta, exatamente para poder fazer com que a gente fique em dúvida e não seja tão fácil. Mas tem alternativas que são absurdas, tipo essa, certo? A letra C também. O estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Então ele pergunta como é que liga o negócio que nem pode ser ligado, porque ele acha que é de outra matéria. Então não tem nada a ver também. Outra alternativa absurda. Vamos para a letra D. O estudante pergunta usando turn this thing on por entender como desligar da postura do colega. Aí achamos o distrator. Porque turn on é ligar. Então a pessoa poderia, quando estivesse lendo a questão, entender. Então, se ele está perguntando como é que liga, é porque ele deve estar achando algo desligado, certo? Então, esse é o distrator. Mas, na verdade, se você ver, não tem nenhuma relação com o comando e não tem relação com a expressão turn this thing on. Não tem a ver com a expressão entender como desligar da postura do colega. Então, ele pergunta como é que liga o livro usando de uma forma errada, o turn on, né? Uma forma bem diferente, na verdade, bem curiosa, porque ele acha que a postura do colega é desligada. Aí você poderia também entender, não, mas na imagem o outro menininho ele tá segurando o livro, meio assim, aí o colega que perguntou poderia estar achando que ele tava meio desligado, meio voando da cabeça, mas na verdade não tem nada a ver. Isso daí é aquelas viagens que a gente começa a dar na prova, que vão, extrapolam a questão
e não tem nada a ver com realmente o conteúdo que ele está pedindo. Então, por isso que a gente elimina essa alternativa e deixa ela para lá, porque ela não tem necessariamente a ver com o que ele está falando, e sim com extrapolações da mente que não tem a ver, porque o estudante faz uma pergunta usando Turn This Thing On por desconhecer como usar um livro impresso. Então ele pergunta como é que liga porque ele já não sabe como usar isso. E fazendo um comentário além do texto, certo? Já pelo que eu falei, já daria para marcar a letra E, mas fazendo um comentário além do texto, porque é isso que eu quero fazer aqui com vocês, não é só mostrar o porquê que aquilo tá certo e pronto. É fazer algo mostrando o que poderia ser a mais. Então, qual é um dos temas mais, assim, que o Enem traz, que são contraditórios, né? Eles entram em contradição, que é a tecnologia com a atualidade. Então, o livro impresso e a tecnologia, realmente hoje eles estão meio que em pé de guerra, porque existem várias ferramentas digitais que a gente pode ler livros, e existe ainda os livros impressos de toda maneira, que não são substituíveis, cada um tem sua característica, certo? Mas veja que esse debate do Enem de tecnologia e o antigo, né, que se retrata aí pelo livro impresso, ele está sempre presente. Então, o fato dele ter falado sobre como é que liga isso e ser um livro impresso demonstra que talvez esse menino, como a professora colocou no claro, né, back to school, eles estejam voltando de férias daí, e nessa volta às férias, né? E aí teve o volta às aulas, na verdade. Nesse volta às aulas, ele já meio que se desligou, esqueceu como é que usa o livro impresso. Ele, como é que liga isso? Porque ele tá tão acostumado com o digital, com a tecnologia, que até o livro impresso ele acha que ele pensa que deve ser ligado, tá bom? Mas isso é um comentário extra para vocês ficarem atentos, que o Enem sempre cobra temas relacionados à tecnologia, ele adora, e não seria estranho o Enem cobrar, por exemplo, algo disso em uma outra partezinha do cartoon, fazendo esse contraponto com a tecnologia. Então, é bom ficar atento a esse tema, certo? O Enem traz uma crítica velada à tecnologia. E nessa questão você não precisaria disso, tá bom? Você só precisaria entender que o turn on aí não tem nada a ver com desligar ou ligar o colega do lado, que é o distrator mais forte, e sim que ele não sabe como usar o livro, porque ele não sabe tanto como usar, que ele pergunta como é que liga, sem nem entender que isso é um livro impresso e se manuseia, e se folheia, e lê e não liga, tá bom? Então foi essa questão a primeira, certo?